Bom, pessoal, ainda vamos tratar um monte de coisa sobre recuperação extrajudicial. Eu falava no bloco anterior, inclusive, que esse é um assunto menor em relação à judicial, por exemplo, mas ainda temos bastante coisa, principalmente na parte processual, né? Da gente falar um pouquinho do manuseio dessa homologação, como é que se dá, quais são os documentos que devem ser levados a juízo, tudo isso a gente vai falar, não se preocupe. Mas para a gente fechar por hoje, eu queria dizer a vocês que tanto na judicial quanto na extrajudicial, existem alguns credores que não estão sujeitos ao plano, sabe? O que é que isso quer dizer? Para vocês também já aprenderem essa frase quando a gente falar da recuperação judicial. Quer dizer, a empresa não pode estar devendo a eles para pedir a recuperação judicial ou extrajudicial. Essas pessoas, por alguma razão, né, essas entidades, esses entes, pessoas físicas ou jurídicas, como veremos aqui, merecem uma proteção legal que o legislador disse, olha, com elas não tem negociação não. Ou a empresa paga, ou então simplesmente a empresa não vai ter não. Tem aqueles excluídos da RJ, mas não é o caso agora, é bem parecido aqui também nesse tópico, mas temos os excluídos da recuperação extrajudicial. Quando a gente falar dos excluídos da judicial lá, eu vou voltar para fazer aquele slide, sabe, dos credores do artigo 83, para ensinar vocês como memorizar isso, né? Além daquela ordem do pagamento da falência do artigo 83, os credores que não estão sujeitos à RJ ou à recuperação extrajudicial. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês o seguinte. Não se aplica o disposto neste capítulo a titulares de crédito de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como aqueles previstos nos artigos 49, parágrafo 3º e 86, inciso 2º do caput desta lei. Aí aqui vou começar de baixo para cima, tá? Do menos importante assim, do que menos costuma inclusive ser cobrado em prova, para os que mais aparecem. O que está aí no artigo 86, inciso 2º, nós temos aqui na nossa lei. A importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento, a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo tal, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Quer dizer, gente, a importância entregue ao devedor em moeda nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio não entra no plano de recuperação extrajudicial. O que quer dizer isso? A empresa não pode ter dívidas desse naipe, tá? A empresa precisa estar quite com essas dívidas. Quem mais não entra? Vê só. Quem mais não entra é o fisco, tá? Créditos de natureza tributária. E alguns créditos, eu falei desse primeiro, tá certo? Os primeiros que não entram são esses do artigo 86. Aí eu tenho o fisco, e eu tenho aqueles previstos no artigo 49, parágrafo 3º, depois eu volto para os demais. Mas deixa eu logo marcar aqui, né? Porque no final das contas eu vou ter que apagar para poder aparecer. Então, os créditos derivados do direito do trabalho, como aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Aí eu vou ficar aqui pequenininha, acho que fica melhor para a gente conversar. Gente, vê, mais um fica na minha cara, né? Não dá certo de todo jeito, então deixa eu pegar aqui para apagar. Vejam só, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Falando aqui, não, professora, é apagar. E a professora tenta se entender com a borrachinha, que deveria ser a borracha, e na verdade, pronto, agora vai. Gente, vê só. A gente tem uma crítica muito grande a essa lei. A gente, quando eu falo, é a doutrina, obviamente, e tudo mais, que é o seguinte. No final das contas, sabe uma conclusão que vocês podem chegar sozinhos, mesmo sem eu dizer? Todo mundo se dá mal nessa lei. Todo mundo perde um pouquinho. Sabe quem não perde nada? A Fazenda Pública. E essa é uma das principais críticas que a gente faz a essa lei. Ora, quando a empresa vai mal das pernas, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o fisco. Gente, o fisco é o governo, então o governo podia sim esperar um pouquinho pelos seus créditos, mas já a lei disse, não, olha, se exploda, o fisco não vai entrar na negociação não. Ou a empresa está quita com os débitos tributários ou ela não tem direito à recuperação. No entanto, o STJ tem amenizado esse entendimento. Só que eu vou falar disso quando eu falar da recuperação judicial, porque isso também está na recuperação judicial, tá? Mas enfim, para efeito da lei, quem é que não entra na recuperação extrajudicial? Os contratos decorrentes de adiantamento de câmbio, o fisco, o que é a maior crítica dessa lei,
Alguns créditos bancários entram, alguns não entram. Vê como o banco tem poder nesse país. O artigo 49, parágrafo 3º, ele vai dizer quais são os créditos bancários que entram e os que não entram. Banco tem quase o mesmo poder que a Fazenda Pública tem. Tá? Por que alguns créditos bancários não entram? Ninguém tem mais dinheiro do que banco, mas simplesmente não entram. Pela posição privilegiada que eles possuem. E aí vocês vão ler o artigo 49, parágrafo 3º. Os únicos credores que a gente realmente percebe a lógica deles não entrarem são os credores trabalhistas e tributários. São os credores trabalhistas, desculpem, e acidentários. Porque, gente, são o elo mais forte. E também tem outra coisa. Pode ser que a recuperação extrajudicial nunca chegue ao crivo do judiciário. Então, se ela não chegar, quem é que vai tutelar os direitos trabalhistas? Mesmo depois da reforma trabalhista, a gente tem uma série de direitos trabalhistas indisponíveis, irrenunciáveis e tudo mais. Então, se isso não chegar no judiciário, quem é que vai tutelar o direito deles? Por isso, para que a empresa possa pedir recuperação extrajudicial, ela tem que estar quite com os direitos trabalhistas e os decorrentes de acidentes de trabalho. Então, em resumo, quem não entra na extrajudicial? Contrato de câmbio, a fazenda pública, alguns créditos bancários, aí você vai ler o artigo 49, parágrafo 3º, para ver os que entram e os que não entram, credores trabalhistas e acidentários. 5 tipos de credores não entram na negociação, quer dizer, ou a empresa paga eles, ou nem adianta ir bater a porta do judiciário, tá? Gente, por hoje, então, analisamos os aspectos materiais. Na próxima aula, a gente ainda volta falando sobre recuperação extrajudicial, mas agora a gente vai para os aspectos processuais, tá? Um abraço e até lá!